Oi, tudo bem? Meu nome é Maria e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a dificuldade que é se sentir suficientemente esforçado dentro do mundo literário, sabe? A gente vê o tempo todo pessoas que alegam ler 20, 30 livros por mês, e isso sempre parece uma coisa muito distante da realidade, porque coisas acontecem na nossa vida o tempo todo e a gente passa por flutuações de humor que muitas vezes impedem que a gente faça uma quantidade tão grande como essa de leitura. A gente tem as atividades do nosso dia também. A gente tem as nossas relações, mesmo as pessoas mais introvertidas, com poucas relações. Nós temos uma gama de responsabilidades, até quem tem menos responsabilidades, como pessoas que ainda não saíram da casa dos pais. Enfim, a gente tem a nossa vida e acaba que fica difícil corresponder a toda essa expectativa que a gente mesmo cria quando passa muito tempo na internet consumindo a vida literária perfeita dessas pessoas que conseguem adquirir tanto e tanto e tanto o tempo todo, sabe? Primeiro eu quero dizer que eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Se você tem muito tempo livre e quer usar todo esse tempo livre para ler, isso é muito bom, na verdade, né? Só que eu percebo um pouco de falta de credibilidade nisso, porque sempre que eu tô lendo um livro, eu fico muito imersa naquela história e muitas vezes eu preciso parar algum período para ler, preciso parar algum período para pensar no que eu tô lendo, para observar o que eu tô lendo e melhorar a qualidade das anotações que eu faço, das reflexões que eu faço sobre aquilo, independente se é uma leitura de ficção ou de não ficção, eu preciso de um tempo, sabe? E não me passa muita credibilidade quando eu percebo que as pessoas têm feito leituras atropeladamente, uma atrás da outra, e o que me parece é que não estão de fato absorvendo o que poderiam daquelas narrativas, seja a beleza lírica de uma narrativa de não ficção, seja os aprendizados mais literais de, por exemplo, de um livro de não ficção. E a sensação que dá é essa. Quando eu tentei, por um período assim na minha vida, de ler um livro atrás do outro, ainda assim eu consegui melhorar um pouco a minha qualidade de leitura, o tanto que eu li durante esse período, mas ainda assim eu não consegui cumprir com aquela expectativa de ler atropeladamente e devorar loucamente todos os livros, porque não tinha como, eu precisava de um recessinho no final de cada leitura, porque era o que recuperava a meu foco, a minha vontade de continuar lendo outras histórias, e me dava um tempo também para a poeira daquela confusão que foi estar naquele mundo assentar e eu poder, né, passar para frente. Eu separei alguns tópicos que eu gostaria de falar. Alguns eu até já falei, né, porque eu tô falando aqui pra caramba. Mas alguns tópicos que eu gostaria de falar é que a leitura ela tem sido colocada como um processo que exige mais e mais, mais e mais e mais, e você vê listas e listas de leitura. E, novamente, eu não estou condenando isso, eu acho que é muito bom. Tem certas listas que ajudam, que conduzem, né, os leitores iniciantes, pessoas que não têm muita bagagem. Eu considero que eu não tenho muita bagagem. Eu leio há muitos anos, mas só nos últimos anos que eu tenho realmente me dedicado a mergulhar nessas narrativas, nos clássicos e também nos contemporâneos, né, muito bons, que também tem contemporâneos maravilhosos. Esse é um próximo tópico que eu gostaria de falar, eu vou tocar nesse assunto já já. Mas eu sinto que essa cultura de lista, sabe, atrapalha um pouco, porque eu sinto que
os produtores, eles fazem essas listas de uma maneira um pouco superficial, sabe? E talvez não desperte tanto o interesse das pessoas de assistir, de ler, na verdade, desculpa, de ler o livro, entende? Porque é tudo falado muito por alto. Por exemplo, tem um livro e eu mostro, esse livro aqui fala sobre vingança e perdão. Mas isso tudo é muito vago, sabe? Então você não deixa aquele viés sabe, você não contamina a pessoa com aquela vontade de consumir e de curtir aquele livro, de conhecer aquela narrativa. Eu acho que falta uma riqueza de detalhes, né? Indo para a questão dos clássicos que eu falei, é que eu acho que dentro da área das pessoas que consomem clássicos, existe um pouco de preconceito com as narrativas contemporâneas, como se não fossem literatura de verdade, e eu acho isso tudo uma grande bobagem, porque eu acho que os clássicos e os contemporâneos, eles são complementos um do outro, e a gente deve sim ler livros clássicos, e a gente deve sim também ler livros contemporâneos, porque eles são complemento, tá? Um do outro. A gente vai ter noção do que foi e do que está sendo. A literatura contemporânea, ela é importante porque ela está viva, né, com a gente aqui. E os clássicos, eles são clássicos por um motivo, né? Não terminaram de dizer tudo o que tinham para dizer. Teve alguém que falou isso, não sei se foi algum filósofo, algum escritor, alguém falou isso, que um clássico, ele é um clássico porque não disse tudo o que tinha para dizer, sempre tem mais uma coisa para dizer, ou alguma coisa assim. Isso não foi eu que estou dizendo. Então eu acho que são leituras complementares. Eu acho que a gente não deveria anular nenhum nem outro. Nem julgar, nem colocar os clássicos numa caixa de superioridade como se fossem muito difíceis, então não vou ler. Mas também não rebaixar os contemporâneos, porque a literatura contemporânea tem muita coisa boa para ensinar pra gente. E ela tá viva, né? Junto com a gente, e isso é o mais interessante. Então, não se apressa. Eu acho que a gente fica muito afobado para ler muito. Eu acho que a gente não tem que ter pressa, só não desperdiçar nosso tempo. Eu falo isso com propriedade, porque por muitas vezes eu desperdiço o meu tempo. E o nosso tempo, ele é um ativo, sabe, poderoso e único. E mesmo sabendo disso, a gente acaba, às vezes, fazendo besteira, que é gastando ele com coisas tão fúteis que depois chega a dar até arrependimento, né? Chega a dar até uma angústia de pensar que você passou tanto tempo fazendo aquilo ali não te levou a nada e nem mesmo te trouxe alegria, porque nem tudo precisa levar a alguma coisa, né? Mas tem que trazer alegria. E aquilo ali nem mesmo trouxe alegria, certo? Então, eu acho que não trouxe nenhum tipo de satisfação, nem paz, nem nada. Então, eu acho que é importante que a gente não se apresse nas leituras, mas também não perca tempo com bobagem, porque aí, conforme a gente evita esse perder tempo com bobagem, a gente evita, e a gente é humano, então a gente vai falhar, em algum momento a gente vai cair nesse buraco de perder tempo com coisas desnecessárias, com coisas que não fazem sentido, em algum momento a gente vai errar, certo? Mas conforme a gente evita que isso aconteça, menos a gente vai ter essa sensação, eu tô ficando para trás, eu não tô lendo, eu não tô evoluindo, enfim. Porque isso já vai para outro ponto. A literatura, a leitura, seja de ficção ou não ficção, mas principalmente a de ficção, né? A literatura, ela não é só uma forma de evoluir, não é só uma forma de criar um novo você e de virar uma pessoa muito instruída e muito intelectual. Tudo bem, isso é bacana também, você se sentir mais inteligente, mas não é só isso. A leitura, ela é também um hobby, né? Então ela tem que ser, acima de tudo, um prazer, certo? Então se ela não está sendo um prazer, ela está sendo uma obrigação, alguma coisa a gente está fazendo de errado, sabe? Eu penso assim, eu acho que a literatura, ela tem que ser, acima de tudo, um prazer, sabe? As coisas que a gente faz por amor, elas não podem carregar tanto esse peso, essa pressão. Eu tenho que ser perfeito, se eu não li
2 livros por semana, se eu não li, sei lá, 10 livros por mês, eu não sou leitor. Não é assim que funciona. Às vezes você vai ler um livro por mês, sabe? E aquilo ali já vai ser ótimo, porque você mergulhou. O que importa mesmo, eu acredito, na literatura é a maneira como a gente mergulha naquela história, a gente se transporta para novas realidades, a gente se põe na pele de outras pessoas, de outras vivências em outras épocas, pessoas de outro gênero, pessoas com outras vivências, sabe, a gente, sabe, a gente se transporta para uma nova coisa, a gente sai de nós mesmos para uma outra realidade, sabe? E a gente vive aquela realidade. E depois aquela realidade, aqueles personagens, eles passam a viver dentro de nós, no nosso coração, sabe? O que a gente aprendeu com eles, a gente aprende através deles. Isso é o mais importante. Então, às vezes você vai ler um livro por mês, um livro em um mês e meio, 2, porque também depende muito do tamanho do livro, sabe? Às vezes a pessoa leu em um mês 3, 4 livros, mas todos eles tinham 90 páginas, 100 páginas. E tudo bem, isso é muito bom. Mas às vezes a pessoa leu um livro só no mês, mas o livro tinha 400, 500 páginas. Entende que é muito relativo isso? Isso é muito relativo. Não dá pra, pela quantidade, você dizer quem é mais leitor do que o outro. Ah, eu só leio terror, eu só leio ficção, eu só leio não ficção. Eu só leio clássicos e o outro eu só leio contemporâneo porque clássico é muito difícil. E aí você se subestima, você coloca a sua capacidade num potinho e fala, não, eu só posso até aqui, sabe? Então todas essas coisas, elas mais atravancam, mais atrapalham o seu desenvolvimento e a sua diversão e a sua capacidade de conhecer a literatura muito mais do que ajuda. Você se limita, né? Então, isso é interessante que a gente evite esses tipos de rótulos, né? Então, os aprendizados, eles são literais e não literais, como eu falei, né? Dependendo do tipo de literatura que você está consumindo. Enfim, eu acho que no geral é isso, né? Acima de uma forma de desenvolvimento, a leitura é um hobby, é um prazer. Então, eu trouxe aqui, até anotei, eu tô olhando aqui para baixo que eu fiz umas anotações. Mas enfim, você não ouve uma música esperando que a música acabe, certo? Você não assiste um filme esperando que o filme acabe. Você se diverte enquanto ele acontece. Então, a leitura tem que funcionar desse jeito também, sabe? Eu penso assim. Então, eu acho que esses foram algumas reflexões que eu achei interessante trazer. Na verdade, esse nem era o vídeo dessa semana, porque eu ainda não consegui terminar de escrever o roteiro do próximo vídeo. Eu quero fazer uma coisa melhor, bem elaborada. Tô trabalhando alguns outros modelos, né, para aprofundar melhor, né, o que eu trago aqui para vocês. Então, essas foram só algumas reflexões. Se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre essa questão de muita performance na literatura e que a leitura tem que ser uma coisa assim, sabe, natural, fluida pra gente, que a gente tem que conhecer várias coisas e não se preocupar tanto em se colocar dentro de rótulos, sabe? Eu sou leitor de clássico, eu sou leitor de contemporâneo, eu só leio tal coisa, eu não gosto de tal coisa, e tentar conhecer mais. Você pode deixar o seu comentário, tá bom? Eu vou deixar o meu Substack aqui na descrição do vídeo. Eu escrevo alguns ensaios, alguns textos, enfim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.